Olá, pessoal, amigo do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Estamos juntos para mais um estudo do livro Leis Morais da Vida, livro esse trazido por Divaldo Pereira Franco e ditado por Joana de Ângeles. Antes da nossa lição, né? Como sempre, nós vamos aos nossos agradecimentos. Então, juntos em pensamento, juntos em corações, em vibrações, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a oportunidade da vida, a alegria de viver, o prazer de ouvir, nosso corpo perfeito, nosso raciocínio claro. Agradecermos por todas as mãos entrelaçadas que trabalham anonimamente em nosso benefício, nossos mentores, guardiões, toda espiritualidade amiga que nos ampara, nos auxilia, e também aos amigos encarnados que estão ao nosso lado, ombro a ombro, também nos auxiliando nessa jornada rumo ao nosso melhoramento, à nossa elevação espiritual. Gratidão, Mestre Jesus, nosso Mestre amado, por ter nos deixado o caminho a trilhar, e te rogamos que seja conosco e que esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja e assim será. Então, caríssimos, agradecidos, eu vou fazer uma solicitação a vocês para que divulguem as mídias do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, para que mais pessoas possam visualizar essas mensagens desses livros maravilhosos que nós colocamos toda semana em capítulos. Então, coube a nós hoje o capítulo 35, que tem por tema Refregas da Evolução. Então, eu vou ler os parágrafos e comentar, ok? Quer dizer, eu vou procurar comentar, né? Então, vamos lá ver uma visão, quem sabe, para esclarecer um pouco mais o texto, mas cada um de nós, né, tem a sua compreensão. E vamos procurando juntos o entendimento desses ensinos maravilhosos. Então, vamos lá. Refregas da evolução. Apesar das rudes refregas da luta, não te deixes abater. Então, eu já vou começar daqui, porque estamos em setembro, setembro amarelo, e eu tenho, né? Eu acho que vocês todos vão ter acesso também ao YouTube, a um vídeo do Rossandro Klinchen falando sobre o Setembro Amarelo. Eu vou, nesse instante, nesse momento, ler para vocês o que ele diz, né? Então, vamos lá. Se a sua infância não foi perfeita como você sonhou, e seus pais não te amaram como você achava que eles deveriam ter te amado, não desista. Fica, fica para mostrar como você é capaz de criar e tornar o seu filho feliz. Fica para que você possa perceber que tem o poder mágico de fazer a diferença. Se você amou alguém e esse alguém te abandonou, fica, porque você merece, você é digno de felicidade. Não desista, fica. Seja um terreno baldio na miséria moral dos outros. Fica, mostra a todos como se deve amar alguém.
com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilharam, não desista, fica. Para ficar e mostrar para essas pessoas que você sabe fazer diferente. Aqueles que nos humilham e que tentam nos fazer diminuir, na realidade são elas que projetam em nós a sua profunda dor e a sua profunda angústia. Então fica para mostrar como se trata dignamente os outros, não projetando neles as nossas deficiências, mas, acima de tudo, projetando a nossa luz. Então, fica, insista, não desista, fica. Fica lutando, porque todos nós que aqui estamos temos lutas, temos desafios e que cabe a nós resolvermos de uma forma ou de outra, de acordo com o nosso aprendizado, de acordo com a nossa evolução. Então, apesar das rudes refregas da luta, não te deixe abater, fica. Sob o peso de indescritíveis aflições, não te guardes à sombra do desalento, mesmo que os caminhos estejam refertos de dificuldades, não estaciones desanimado na jornada empreendida. Então, eu costumo dizer assim, que toda jornada ela começa com um pequeno e primeiro passo. Seja lá o caminho que eu vá trilhar, grandioso ou não, esse caminho se inicia com o primeiro passo. Passo esse que vai ser dado de acordo com a minha vontade. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, diz para nós que a vontade é um dínamo gerador de força. Então, em primeiro momento, eu tenho uma vontade, eu expresso em mim um desejo, uma vontade de executar determinada coisa, determinada mudança. Então, eu já coloco o meu raciocínio para trabalhar. Só que eu preciso que essa vontade não seja uma vontade fraca, não seja uma vontade que se dilui diante das dificuldades, que seja uma vontade robusta, uma vontade cheia de fé, cheia de perseverança, porque nunca estamos sós. E nós vamos falar disso mais para frente. Nós sabemos que temos anjos de guarda, anjos guardiões, mentores, guias, e não só a parte espiritual. Nós temos amigos encarnados. Muitas vezes nós temos amigos que estão ali ao nosso lado, prontos para nos auxiliar, esperando que a gente dê somente um pequenino passo, que a gente se abra, para que ele possa se achegar até nós. Porque o verdadeiro amigo, ele não vai invadir a sua vida, ele vai aguardar a oportunidade da nossa abertura para ele poder nos auxiliar, né? Porque para eu obter auxílio, eu preciso pedir. Eu preciso ter a humildade de pedir, não só a humildade de pedir, como pedir com humildade. Porque quem está precisando sou eu. Então, eu preciso analisar se eu estou pedindo de uma forma humilde ou de uma forma de imposição, como se o outro tivesse obrigação, seja ele encarnado ou desencarnado. Porque muitos de nós dizem assim, eu vou na casa espírita toda semana, eu aplico passe, eu faço atendimento, ou eu trabalho na mediúnica, enfim, eu faço algumas tarefas na casa espírita. Então, a espiritualidade tem que saber.
me auxiliar, tem que saber o que eu preciso. Eles sabem, mas respeitam o nosso livre-arbítrio, respeitam esse nosso desejo, né, de pedir, essa ter a humildade de pedir. Eles não vão invadir a nossa vida. Quando eu peço, vamos lembrar de Jesus no final do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obterei. Batei e abrir-se-vos-á. Vamos continuar no livro? Aprende com a natureza. A terra sacudida pelo desvario dos ventos renova-se, cessada a tormenta. O solo encharcado retoma a verdura e o arvoredo esfacelado cobre-se novamente de flores. Em toda parte, a vida se renova incessantemente, sob o látego das aflições, convidando-te a imitar-lhe o exemplo. Não permitas assim que o pessimismo, esse conselheiro soez, balbucia aos seus ouvidos expressões de desencanto junto às tarefas elegidas. Então, nós vamos falar agora, como exemplo, né, a sementinha que brota, que germina, e que floresce, e que frutifica. Então, quando Jesus proferiu a parábola do semeador, ele mostrou para nós vários tipos de solo onde a semente caiu. Na beira da estrada, no terreno raso, na terra entre os espinhos e na terra fértil. E no Evangelho tem as explicações, né? Aquele que caiu à beira da estrada, ouviu e não deu importância. O que estava no solo raso, vieram os pássaros e comeram a semente. O que estava ali entre os espinhos, ele foi abafado pelos prazeres, né? E aqueles que estavam em solo firme, fértil, eles floresceram, germinaram, floresceram, frutificaram. Mas todos eles frutificaram com o mesmo tanto? Não, Jesus disse 30, 60 e 90. Porque mesmo nós tendo consciência do Evangelho e procurando praticar, nem sempre nós damos 100% da nossa capacidade. Porque nós mesmos colocamos empecilhos para a execução das tarefas. Sejam elas tarefas na casa espírita, no nosso lar, no nosso trabalho e principalmente na tarefa de remover as montanhas das nossas imperfeições. Remover aquilo que nós precisamos remover, né? Perdoar. Perdoar não é abraçar aquele inimigo, né? Lembrando que todo inimigo ele é conhecido. Se não fosse conhecido, seria inimigo. Então, geralmente, pessoas que convivem com a gente muito de perto, por um motivo ou outro, nós nos magoamos. Então, o perdão é você não desejar nenhum tipo de mal, não vibrar nenhum tipo de mal. E quando recordar daquilo que te magoou, recordar sim, porque nós temos memória, mas não recordar com rancor e com mágoa, como um fato. Isso é perdoar. Eu não preciso ir até aquela pessoa e dizer que ela me ofendeu, discutir, revidar. Não. É eu comigo. Eu analisar. Porque muitas vezes aquela crítica que nos magoa é exatamente o que nós estamos precisando ouvir para despertar. Então, vamos lá? Recorda, Jesus, abandonado, traído, em extrema solidão, plantando sozinho a espada luminosa do dever, desde então transformada em marco de luz para a humanidade inteira.
Jesus estava sozinho, fisicamente, materialmente, mas espiritualmente não, de forma alguma. Da mesma maneira que nós nunca estamos sós. Imagine Jesus com a missão grandiosa que teve, que aceitou, vir para salvar a humanidade de si mesma, ensinando o amor, ensinando que nós devemos amar incondicionalmente. Deu o seu exemplo da cruz, e na cruz, pedindo ao Pai que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. É dessa forma que nós deveríamos agir. Não aceitarmos as ofensas, porque muitas vezes aquele que nos ofende está em ignorância. Ignorância dos evangelhos, ignorância do seu dever perante ao Criador e do seu dever perante a si mesmo. Nada na natureza fica estático. Tudo se transforma. O próprio planeta Terra está em transformação. Quando nós tivemos as grandes catástrofes, que nós sabemos que existiram, né? A era do gelo, os grandes dilúvios, os grandes dilúvios, que não foi somente um. E o dilúvio de Noé, ele é uma figura simbólica, mas existiram continentes submersos nessas catástrofes e outros continentes que emergiram. O exemplo disso é a antiga Lemúria e a Atlântida, de qual nós temos muitas histórias fantasiosas, mas que na realidade esses continentes existiram. Existiam civilizações inteiras e que essas civilizações, elas conseguiram, algumas, sair de onde estavam, ir para locais mais secos, como é narrado o caminho de Noé, né? Ele foi e chegou num local onde o barco, a arca, ela ficou porque a água já estava baixando. Então, Noé, ele é um símbolo de povos que existiram e que fizeram esse trajeto, mas não necessariamente levando arca com animais, não. Os barcos se salvando, as famílias, as comunidades, procurando se salvar de alguma forma daquelas enchentes. Uma comparação pequena que a gente pode fazer é com as enchentes que nós tivemos no sul. Se não tivéssemos a internet e essas comunicações que nós temos em tempo real, que nós fôssemos ver depois de anos, depois de muitos anos, a história do que ocorreu, provavelmente seria uma coisa fantasiosa, que é o que ocorreu com o dilúvio e com a Arca de Noé. Então, a gente sabe que esses povos lutaram, batalharam, e que Jesus veio para todos esses povos desde o início. Porque Jesus não veio somente há 2025 anos. Antes, emissários de luz, enviados por ele, seus enviados, trouxeram luz para a humanidade inteira. Mas a humanidade surda e cega, como disse Isaías, não queriam ter olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, para que os ensinos não os curassem. Da mesma forma, o Evangelho de Jesus foi transformado, foi mudado, e mesmo assim, a síntese do seu Evangelho continua a mesma: amor e caridade. Quem tem olhos de ver, se veja; quem tem ouvidos de ouvir, se ouça. Vamos lá? Não te meças por aqueles que tombaram, deixando-te empolgar pelas deficiências deles. A terra não se sente desrespeitada como o cadáver que lhe macule o solo. Recebe a dádiva da decomposição celular como bênção
e transforma os tecidos apodrecidos em energias novas que são preciosas a outras vidas. Então, a transformação, né? Então, nós vamos pegar novamente o exemplo de Jesus, quando ele fala dos lírios do campo. Quando Jesus fala para nós que o lírio do campo, ele cresce no lodo, ele cresce no charco. E nem Moisés, com toda a sua perdão, e nem Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Porque o lírio, ele permanece imaculado, ele permanece branco, independente do solo útrido, lodoso no qual ele está. Né? Ele permanece. E é o que nós deveríamos fazer, permanecermos com as nossas crenças e trabalharmos as nossas dúvidas e os nossos conflitos, transformando em bênçãos de luz para nós mesmos, pela nossa tranquilidade, pela nossa paz. Porque se eu não estiver em paz, o que é que eu vou dar para o meu semelhante? Aquilo que eu tenho. Então, eu costumo dizer assim, quando você for fazer vibrações, limpa seu coração. Para um pouco antes, limpa. Limpa seu coração e só deixa que nele esteja o amor. Para que você vibre somente o amor. Para que você receba somente o amor. Vamos continuar? Se o companheiro ao teu lado cair, por que te desalentares? Encoraja-te e reflete que, apesar do fracasso dele, necessita chegar ao. Então, muitas vezes, quando nós vemos algum irmão nosso, né, cair, e muitas vezes a gente diz, mas essa pessoa, com toda essa cultura, com esse trabalho, com tudo isso, faliu, caiu. Meu Deus, e eu que sou tão pequena? A gente precisa lembrar que a nossa evolução, ela é individual. Apesar de sofrermos influência vibratória do planeta, de todas as criaturas que vivem no planeta, porque todos nós vibramos o que temos em nós. Então, muitas vezes, essas vibrações são pesadas, mas nós não devemos nos deixar abater, nem pelas tragédias do mundo que a gente vê, nem pelas tragédias individuais, das quais temos o dever de auxiliar, de acordo com a nossa possibilidade. Auxiliar com tudo que eu tenho disponível naquele momento, seja material, seja espiritual, porque isso é o nosso dever. Porque se nós estamos sempre rogando ao Pai bênção, e na maioria das vezes bênçãos materiais, então por que eu não auxiliar também como material? É uma obrigação minha, né? De auxiliar dentro de tudo aquilo que eu posso. Não te intimides com o insucesso alheio. A correnteza não cessa o curso, porque a lama se encontra à frente. Atravessa as camadas da dificuldade que surge, novamente límpida, adiante, para abraçar o mar que aguarda ao longe. Então, nós vamos nos lembrar aqui do que Jesus fala para nós, né, a respeito das pérolas. Então, uma pérola, ela se forma
quando um grão de areia entra na concha e o molusco é ferido e o sistema imunológico de defesa daquele molusco que habita dentro da concha, ele começa a formar uma camada de proteção, assim, de proteção não, uma camada de uma barreira para que aquele grão de areia não fira. E com isso ele vai desenvolvendo camada por camada até surgir uma pérola, que para nós é extremamente preciosa, linda, com brilho, né? Mas essa pérola preciosa, ela não deve ser desprezada. Então, nós vamos comparar essa pérola às nossas aquisições. Aquele grão de areia que feriu o nosso coração e que nós soubemos criar camadas de bem envolvendo aquele grãozinho de areia para que ele se tornasse essa pérola de sentimento puro. E vamos nos lembrar que Jesus fala para nós a respeito dessa nossa pérola interior, que é o nosso conhecimento. Não as dê aos porcos. Então, muitas vezes a gente vê um companheiro de insucesso e a gente se imagina naquele lugar dele. Mas será que ele soube desenvolver camadas protetoras naquele grãozinho de areia, trabalhar em si melhores sentimentos para que ele não chegasse a cair? Estamos falando aqui não só de queda material, mas principalmente, acima de tudo, de queda moral. Porque, infelizmente, existem companheiros nossos que caem, que falem, né? Estão ali ao nosso lado. Tem o nosso exemplo, que às vezes também não é lá aquelas coisas, mas, enfim, somos exemplo, né? Então, nós não devemos ficar focados nas coisas que acontecem no mundo, mas ficarmos focados no que acontece no nosso mundo interior. Porque nosso corpo, o templo da nossa alma, ele é um universo. Ele é um universo e que eu vou deixar com que coisas não tão boas penetrem nesse meu universo e promovam a guerra ou não. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, numa das passagens, ele diz para nós que cada célula do nosso corpo, são trilhões, cada célula do nosso corpo, ela é comandada pelo nosso espírito. É o nosso espírito que comanda todas as células. Então, por que adoecemos? Fica a questão. E é o meu espírito que comanda. Se o amigo não teve a felicidade de manter o padrão de equilíbrio que se faz necessário na tarefa empreendida, conduz a mensagem que ele não pode levar aos angustiados que te esperam, ansiosos à frente. Fita a face dos triunfadores e deixa-te estimular pelo exemplo deles. Então, nós vamos falar agora de um sheik. Aí vocês vão falar, mas ele já tinha fortuna, não tem importância. É o sheik Rashid bin Zayed, que governou Dubai de 1958 a 1990. Esse sheik, além de modernizar Dubai como a Dubai que hoje a gente vê fantástica, não só isso, como ele organizou e fundou os Emirados Árabes Unidos, que atualmente o seu filho é primeiro-ministro. E ele também já foi primeiro-ministro, vice-presidente, ministro de Defesa dos Emirados Árabes Unidos. Além
dele ter toda a participação política em Dubai. Esse sheik, numa das falas dele que eu tive a oportunidade de ver, ele diz assim: o meu bisavô andava de camelo. O meu avô andava de camelo. O meu pai andava de camelo. Eu ando de Mercedes. O meu filho anda de Land Rover. O meu neto vai andar de Land Rover. Mas o meu bisneto vai voltar a andar de camelo. Porque quando o homem tem muitas facilidades, ele adormece, estaciona e não evolui. Aí nós vamos nos lembrar da lei de evolução que está no livro dos Espíritos. Lei de destruição e lei de evolução. Então, o ser humano, ele precisa, para se desenvolver, de desafios. Basta a gente ver essa nova geração que nós temos, né? Das crianças, dos adolescentes, que foram criados com todas as facilidades e que não valorizam as facilidades que têm. Querem cada vez mais um número muito maior de crianças em desequilíbrio, um número muito grande de crianças se suicidando. Estamos no Setembro Amarelo. Vamos ver os dados, né? Vamos ver os dados. Vamos ver as estatísticas que eu não trouxe para nós, por não se tratar desse assunto hoje. Hoje, nossa lição não é sobre o suicídio, mas sim sobre as repregas da evolução, as dificuldades da evolução. Então, esse ser que criou uma Dubai cheia de facilidades, cheia de tecnologias, ele sabe que no futuro os bisnetos dele não vão valorizar, vão destruir e vão voltar a andar de cabeça. Vamos lá? O caminho do Calvário é a história de uma grande solidão. E toda boa nova é um hino de fidelidade ao dever. Então, nós estamos no Calvário. Nós estamos carregando a nossa cruz. E essa cruz, ela só vai ser carregada por mim, apesar de Jesus ter tido auxílio, né, para carregar a sua cruz. Nós também temos auxílio material e auxílio espiritual. Mas essa solidão a que se refere aqui nessa nossa lição, é eu comigo, é eu reconhecer aquilo que eu preciso trabalhar em mim. E o que é mais difícil de tudo, porque a gente gosta de reconhecer no outro o que o outro precisa modificar, e não aquilo que eu preciso melhorar. Não é assim? O mestre nem sempre repreendeu Judas, ou censurou Pedro, ou doou taça de fel a Tomé. Em dúvida, fez-se atestado vivo e imortal do Pai, transformando-se em caminho para todos os arrependidos que o desejem seguir. Não impõe, ele deixa o caminho. E o caminho, ele é estreito. A porta para seguir o caminho de Jesus é estreita. Estreita e individual. Não passa dois juntos. É um de cada vez. Por isso que o nosso caminho no Calvário é solitário. Porque a nossa evolução ela é individual. Na Boa Nova, a queda de cada discípulo é uma advertência para a vigilância dos que vêm depois.
A deserção do aprendiz representa um convite à perseverança dos novos candidatos à Escola Universal do Amor. Se por acaso ele faliu, eu não vou falir. Comigo vai ser diferente. Depende de mim. Robustece o ânimo, amigo do Cristo. Fita o sol generoso a repetir sem cansar a mensagem da alvorada diariamente. E segue fiel, de fronte erguida, coração içado ao bem, mantendo a tua comunhão com o Mestre nos deveres que te competem, certo de que não seguirás sozinho. Nunca estamos sós. Jamais estamos sós, a não ser que nos permitamos estar sós. Geralmente a pessoa que reclama da solidão, né? Como diz aquele ditado, quem é solidário não é solitário. Caríssimo, findou a nossa lição. Muito grata, extremamente grata por terem estado comigo nesta oportunidade. E vamos nos lembrar de divulgar as mídias do Grupo Assistencial Espírita Apreensão, no Instagram, no YouTube, no Facebook, para que mais pessoas possam ser auxiliadas, possam ouvir, né, essas páginas luminosas desses autores fantásticos. Então, vamos mais uma vez agradecer ao Pai essa oportunidade. E mesmo distantes, estamos pertinho, através das comunicações e do nosso coração. Caríssimo, gratidão. E fiquemos todos na paz de Deus. Até a próxima oportunidade.